Educação à distância, mudando realidades. Olá, tudo bem com você? E aí, tá gostando da disciplina Direito Tributário? Eu sou suspeita em dizer, mas sou apaixonada pelo direito e eu espero que você se apaixone também, que você goste, que você aproveite bastante. E agora a gente vai dar continuidade com a nossa web aula número 4. E agora sim, a gente vai entrar de fato nas espécies tributárias. É isso mesmo, agora você vai saber todos os impostos, como que funcionam as taxas, como que funcionam as contribuições de melhoria, as contribuições especiais e os empréstimos compulsórios, né? Lembrando que você não pode confundir, falar tudo é imposto. Eu vejo muito, infelizmente acontece de as pessoas pensarem que tudo, porque eu pago muito imposto, porque o Brasil só tem imposto, porque o imposto. Lembrando que imposto é uma das espécies tributárias. Nós temos todos os tributos, que são 5, né, lá pela nossa Constituição Federal. Contei para vocês na aula passada. E agora a gente vai, de fato, mergulhar aqui nas espécies tributárias, aqui na telinha comigo. Vem para cá. Tá aí a bibliografia recomendada, a gente está utilizando o livro de Direito Tributário do Rafael Novaes e do Eduardo Sabag, como vocês já viram aí nas outras aulas, tá? Entra lá no Swap, acessa a minha biblioteca e aproveitem bastante. Tem muitos livros interessantes, livros novos, livros atualizados que vocês podem estar lendo. Não só esses, pode estar lendo outros livros também, não tem problema, vai ser até bom, tá? Vamos lá. Olha só, espécies de tributos, tá? Olha só, nós já sabemos que o tributo é toda prestação pecuniária, compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Essa é a redação lá do artigo 3º do nosso Código Tributário Nacional. E aí, tendo essa referência do conceito de tributo, eu vou contar para vocês, até comentei na aula passada, tá? Que lá no Código Tributário Nacional, no artigo 5º lá do CTN, ele estipulou 3 espécies tributárias, que somente os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria, que é considerado pela doutrina como a teoria tripartite. E a Constituição Federal, ela admite 5 espécies tributárias. Ela acrescentou os empréstimos compulsórios e as contribuições especiais. E aí a doutrina classifica como teoria pentapartite. Tá? Lembrando que eu já até comentei com vocês, o nosso Código Tributário Nacional, ele é anterior à nossa Constituição Federal, tá? Então, é por isso que ele não contempla essas 5 espécies tributárias, mas a Constituição Federal vem trazendo essas 5 espécies tributárias. Só a título de curiosidade, a gente vai dar continuidade. E aí a nossa Constituição Federal, ela determinou a necessidade de lei complementar federal com aplicação nacional, tá? Designar seus respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes dos impostos, tá? Tá lá no artigo 146, inciso 3º da aliniada CF, tá? E o nosso Código Tributário Nacional define genericamente o fato gerador dos impostos como uma situação que independe de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte, lá no artigo 16, tá? Isso aqui, gente, eu estou conversando com vocês sobre já os impostos, tá? A gente já entrou de fato aqui, fazendo uma introdução na espécie tributária impostos, tá? E aí a gente pode ver que lá no artigo 16 do CTN tem lá o conceito do fato gerador dos impostos, tá? Ou seja, o imposto é um tributo não vinculado. Isso é muito importante para o estudo de vocês, tá? Por que ele é não vinculado? Porque ele não tem uma contraprestação específica por parte do Estado tributante ao respectivo sujeito pagante, tá? Como, por exemplo, o IPVA. Olha só aqui comigo, vou contar para vocês um detalhe. Por que ele é não vinculado? Porque ressalvadas as disposições que tem no próprio texto constitucional, o poder público ele não é obrigado a pegar o dinheiro dos impostos e te dar uma contraprestação específica. Não, ele pode pegar o dinheiro que entra nos cofres públicos
dos impostos e vou fazer uma obra, vou fazer isso, vou tampar um buraco, vou fazer um asfalto, vou colocar o dinheiro lá para merenda escolar, ele pode botar o dinheiro onde ele determinar, onde ele achar que está necessitando. Para isso, né, tem também a questão que vocês vão estudar lá na disciplina da professora Fernanda, como é que o poder público faz essa divisão, como é que ele faz essa destinação desses valores. Porém, ele não fica vinculado, ressalvadas as exceções previstas, né, como saúde, educação, que ele tem necessariamente que mandar uma determinada parte desses valores dos impostos para essas áreas. O restante ele pode fazer o que ele quiser, por isso que não é vinculado. O imposto não é um tributo que é vinculado. Por exemplo, está aqui na tela para vocês o IPVA. O IPVA, gente, eu vejo muita gente falando assim: nossa, eu pago IPVA do meu carro, é um absurdo, é caríssimo, e eu ando numa rua toda esburacada, isso é um absurdo. Mas o IPVA, gente, é um imposto, portanto, ele não é vinculado. O poder público não necessariamente tem que pegar o dinheiro do IPVA para tapar buraco na rua. Não, ele pode pegar o dinheiro do IPVA e botar em outra situação que ele acha que é mais importante. O dinheiro do IPVA pode ser para pagar servidor público, pode ser para saúde, pode ser para educação, pode ser para ações sociais, o que ele achar que ele tem que fazer, tá? Então, assim, não pensem que vocês pagam IPVA para andar numa rua asfaltadinho, tá? Não tem nada a ver, porque é um imposto. Se fosse uma taxa, a taxa, sim, ela tem uma contraprestação específica e divisível, que é diferente dos impostos, tá? E aí, gente, falando ainda um pouquinho sobre os impostos, a essência dos impostos está, portanto, relacionada com a colaboração e a manutenção de toda a máquina pública na realização dos serviços denominados útil universo, ou seja, serviços universais, tá? Que são disponibilizados e prestados em prol de toda a comunidade. E aqui a gente vai falar dos impostos de competência da União. Lembrando que competência é diferente de capacidade tributária ativa. E aqui são os impostos que podem ser instituídos pela nossa União, ou seja, o imposto de importação, o de exportação, o imposto de renda, o imposto sobre produtos industrializados, o imposto sobre operações financeiras, o imposto sobre a propriedade territorial rural, imposto sobre grandes fortunas, que até hoje ele não foi ainda, a lei não foi produzida sobre o imposto sobre grandes fortunas, e o imposto extraordinário de guerra. Eu espero também que esse daí não seja necessário nunca, né? Mas são esses os impostos de competência da União. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre cada um deles. Vamos falar aqui sobre o imposto de importação, tá? Ele tem como preponderante finalidade o elemento extrafiscal da tributação, em que a maior preocupação não será o incremento de arrecadação, mas sim proteger o comércio nacional em face do ingresso de bens e serviços do estrangeiro. Então, quando o poder público ele vê que está entrando determinada mercadoria no país, ele pode muito bem dar uma freada naquele produto que está sendo importado para estimular o consumo de produto nacional, por exemplo, tá? Este imposto, ele não se submete às regras de anterioridade anual e nonagesimal, como eu já contei para vocês, e ele pode ser aplicado imediatamente às suas alterações. Ou seja, se o poder público, se a União, por meio de decreto, por exemplo, alterar a alíquota e majorar, ele já vai começar a valer a partir daquele momento. Não precisa respeitar esses prazos, isso porque ele tem essa finalidade, esse elemento de extrafiscalidade, tá? E o fato gerador, ou seja, a ação que é praticada pelo contribuinte é o ingresso de produtos estrangeiros no território nacional. Agora vamos falar um pouquinho sobre o imposto de exportação, também, que ele é de competência da União, também tem esse elemento da extrafiscalidade, tá? Olha só, a extrafiscalidade desse imposto de exportação, que é aquele que o produto vai para fora do país, ele se interpreta na proteção à economia e à sociedade em face do comércio internacional. Ou seja, a União detém o poder de incentivar ou limitar a exportação de produtos nacionais ou nacionalizados, dependendo do contexto político ou social. Ou seja, se a União acha que está saindo muito produto aqui, olha só, está indo muito produto para fora do país, ele não, vamos dar uma freada porque vai faltar aqui dentro. Ele pode estar aumentando essa alíquota aí para poder evitar que
pessoas de outros países tenham interesse de adquirir esse produto. Ou ele pode, de fato, reduzir essa alíquota para vender bastante para fora. Então, isso daí vai depender da conjuntura econômica e social do país. Então, é por isso que tem essa essência, esse elemento de extrafiscalidade, tanto no imposto de importação como no imposto de exportação. Voltando aqui na tela, tá? Aí, diante desse elemento extrafiscal, não se observa a regra de legalidade ou anterioridade anual e nonagesimal. Então, ele tem exceção ao princípio da legalidade, porque não precisa ser feito somente por lei, mas sim também por meio de decreto. Pode ter suas alíquotas modificadas por ato do Poder Executivo e a aplicação é imediata. O fato gerador desse imposto se caracteriza pela saída de produtos nacionais ou nacionalizados do território nacional. No imposto de exportação é a saída de produtos e no imposto de importação é a entrada de produtos estrangeiros. Vamos falar um pouquinho agora sobre o imposto de renda e proventos de qualquer natureza, tá? Também é um imposto de competência da União e aqui ele se classifica como uma finalidade fiscal, tá? Esse imposto, ele é o imposto de maior arrecadação entre de todos os impostos federais, esse é o de maior arrecadação, tá? Então, a finalidade dele mesmo é arrecadar, não tem finalidade de extrafiscalidade não, tá? Ainda que dotado de forte carga fiscal, o imposto de renda é exceção ao princípio da anterioridade nonagesimal, tá? Atente-se que haverá normal respeito ao princípio da anterioridade anual, ou seja, se o poder público instituir lá em dezembro, vai aumentar uma alíquota, por exemplo, desse imposto, a partir do ano que vem ele já vai passar a ser cobrado, não vai ter que esperar aquele prazo de 90 dias, apenas respeita o princípio da anterioridade anual. E ele é um imposto progressivo, tá? Ele tem a progressividade do imposto de renda. Ela se caracteriza quando ocorrer variação na base de cálculo que ocasione a variação na sua alíquota. Para o imposto de renda, quanto maiores os rendimentos do sujeito, no caso a base de cálculo, maior será o percentual da alíquota, que ela pode variar de 0, ou seja, quem é isento de imposto de renda, 0%, e vai de 7,5% até 27,5%. Então, dependendo do valor quanto a pessoa ganha, ele vai sendo progressivo, vai de 7,5% a 27,5%. Eu gostaria muito de estar pagando 27,5% de imposto de renda, porque quem ganha mais, paga mais. Eu gostaria muito de estar pagando 27,5%. Pode ser estranho, né? Mas se vocês forem analisar, seria porque eu estaria ganhando muito bem. Vamos lá aqui, vamos falar sobre o fato gerador, tá? Ele se encontra esculpido lá no artigo 43 do Código Tributário Nacional, ao determinar a disponibilidade econômica ou jurídica de renda e proventos de qualquer natureza. Ou seja, ao oferir renda, está praticando o fato gerador de ter que pagar imposto de renda. Vamos falar agora sobre o IPI, que é também um imposto de competência da União, que é o imposto sobre produtos industrializados, tá? Ele também tem essa essência da extrafiscalidade, tá? E aí é um mecanismo utilizado pelo poder público no setor industrial do país, tá? Olha só, como extrafiscal, a nossa CF excepcionou o IPI dos princípios da legalidade, também do princípio da anterioridade anual, tá? Podendo, nos limites da lei, ter suas alíquotas modificadas por ato do Poder Executivo, tá? E aplicáveis ainda no mesmo exercício financeiro, ou seja, como ele tem uma essência de extrafiscalidade, o poder público pode estar alterando a alíquota dele a qualquer momento e a partir dali já vai ter validade. Não precisa esperar o ano que vem para ele poder, de fato passar a ter validade e ser obedecido, tá? Considera-se industrializado o produto que tenha sido submetido a qualquer operação que lhe modifique a natureza ou a finalidade, ou aperfeiçoe para o consumo, tais como a transformação, o beneficiamento, a montagem, o acondicionamento, renovação e recondicionamento de produtos, certo? Aí vamos falar um pouquinho agora sobre o IOF também, com a mesma característica de extrafiscalidade, porque ele é utilizado como forma de atuação do poder público no cenário econômico do país, realizando o estímulo ou proteção das atividades financeiras, tá?
Olha só, o IOF instituído ou aumentado não precisará respeitar as regras da anterioridade anual ou nonagesimal, tendo aplicação imediata com a publicação da lei, tá? Isso porque ele também tem caráter extrafiscal. Imagina, olha só, imagina se o poder público ele quer fazer uma intervenção ali na economia, uma intervenção numa situação econômica do país, ele vai ter que esperar 90 dias, ou ele teria que esperar para o ano que vem para esse tributo passar a ser cobrado. Então, é por isso que ele não respeita, são exceções a esses princípios, tanto da anterioridade, a esses princípios da anterioridade, no caso. Tá? Voltando aqui na tela, vamos dar continuidade ainda falando sobre os impostos sobre operações financeiras, tá? Fato gerador, tá? Ele está lá no artigo 63 do Código Tributário Nacional, mais o artigo 2º do Decreto 6.306 de 2007, tá? Ele é relativo ao crédito, ao câmbio, a seguro e a títulos imobiliários, tá? Ele tem todas essas características. Aí, agora, vamos conversar um pouquinho sobre o ITR, tá? O ITR, que é o Imposto Territorial Rural, que é de competência da União também, tá? Também classificado como extrafiscal, pois ele incidirá de maneira diferenciada de acordo com a utilização do imóvel rural, tá? Paga menos aquele que cumpre a função social da propriedade e mais quem não realizar. Ou seja, ele tem essa situação de extrafiscalidade porque o poder público ele pode estar fazendo análises e intervenções em relação à função social da propriedade, que a gente vai ver isso também lá, e isso é bem interessante, esse estudo da função social da propriedade, também que é visto lá no direito constitucional, tá? E ele será progressivo, da mesma forma do imposto de renda, e terá suas alíquotas fixadas de forma a desestimular a manutenção de propriedades improdutivas. Olha só, está lá no parágrafo 4º, no inciso 1º, está no inciso 1º do parágrafo 4º do artigo 153 da nossa Constituição Federal. E ainda falando de impostos em espécie, vamos falar sobre o ITR, continuando sobre o ITR, tá? A CF, olha só, autoriza os municípios a exercerem a capacidade tributária ativa, tá? Essa capacidade tributária ativa, que é diferente da competência tributária, como já comentei com você, quando o município vai poder fazer a fiscalização e a cobrança na forma da lei, tá? Vai ter uma lei que determina como vai funcionar, desde que não implique na redução do imposto ou qualquer forma de renúncia fiscal, tá? Tem essa condicionante, tá? Se os municípios optarem pelo exercício dessa capacidade, ficam com 100% dos valores. Se eles optarem por não exercer essa capacidade tributária ativa, ele vai ganhar 50% lá nas regras de repartição de receita. Diz isso, se o município optar por fiscalizar e cobrar, fica 100% da renda daquele ITR para ele. Se ele optar por não fazer isso, a União vai fazer o repasse de 50% apenas, tá? E a base de cálculo desse imposto será o seu valor fundiário, ou seja, o valor da terra nua, sem considerar as benfeitorias, culturas e pastagens permanentes ou temporárias, tá? Que é diferente do IPTU, que o IPTU ele considera a edificação na área ali, tá bom? Vamos falar sobre o imposto sobre grandes fortunas, gente. Olha só, esse imposto aí que ele é bem comentado aí no meio político, né? Olha só, ele também é de competência da União, que até o presente momento não exerceu essa competência, ou seja, a União até hoje ela não editou a lei para instituir o imposto sobre grandes fortunas. Então, a gente não sabe exatamente o que seria essa grande fortuna, porque não tem uma lei que diz o que é grande fortuna, tá? A sua finalidade pode ser definida como preponderantemente extrafiscal também, ó, ao incidir apenas sobre parcela da sociedade, pretendendo a redistribuição de riquezas, tá? Sua instituição será matéria de lei complementar, porque a própria União fala que é por meio de lei complementar que tem que ser feita, tem que ser produzida a lei sobre o imposto de grandes fortunas, tá? E aí, em decorrência da ausência dessa norma, não existem as definições de fato gerador
não tem definição de contribuinte, nem de base de cálculo, nem de alíquota, de lançamento, não tem, porque a lei não foi feita. Só tem lá um mandamento, uma regra da Constituição Federal dizendo que é de competência. A União poderá, né? Ela fala que ela pode, ela não fala que ela deve. Então, poderá instituir o imposto sobre grandes fortunas. E até a presente data não foi feita, portanto, nós não temos mais detalhes sobre o que seria grande fortuna, qual seria a base de cálculo, o que de fato, quem seriam os contribuintes, qual o fato gerador, não tem. Mas que existe essa previsão na Constituição Federal, existe. Vamos ver aí o que os nossos representantes eleitos pretendem fazer, se vão querer instituir essa lei em algum momento. E aí nós temos agora os impostos estaduais. Olha só, a gente já conversou um pouquinho. A gente sabe também, voltando aqui, tá, gente, que a União também, ela tem competência para instituir os impostos residuais, tá? Só que a gente não vai abordar aqui esses impostos residuais, porque eu estou trazendo para vocês apenas o resumão dessa disciplina. Eu espero que vocês leiam lá no livro do Rafael Novaes ou no livro do professor Eduardo Sabag sobre impostos residuais, também que seria de competência da União, tá? E aí a gente vai falar agora de impostos estaduais, tá? Vamos começar... Eu vou começar falando para vocês que são 3 impostos. Temos o ITCMD, temos o ICMS e temos o IPVA, tá? O ITCMD é o Imposto sobre a Transmissão por Causa, Mortes e Doação, tá? E nós temos também o Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotor, que é o IPVA, e o Imposto sobre a Circulação de Mercadoria e Prestação de Serviço de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação, que é o ICMS. Vamos falar agora sobre cada um deles? Vamos lá. Vamos falar sobre o ITCMD. Se trata de espécie de imposto com mais de um fato gerador. Percebam, transmissão, causa mortes ou doação, né? Em ambas as situações narradas, a transmissão poderá atingir bens móveis ou imóveis, tá, gente? Tanto você vai ser herdeiro de um carro, ou você vai ser herdeiro de uma casa, ou você vai receber um carro de doação, vai receber um imóvel de doação. Então, bens móveis e imóveis, em decorrência de atos não onerosos. Tem que ser por herança ou por doação, não é comprado, tá? Não tem onerosidade, tá? E aí pode ser por falecimento, que é a causa mortes, ou por liberalidade patrimonial, que é doação, tá? Você pode, a pessoa que está doando, ela tem essa liberalidade para querer doar um determinado bem, tá? E é de competência dos estados, como eu já comentei, e se caracteriza como um tributo de finalidade fiscal, ou seja, o objetivo é aumentar a arrecadação dos cofres públicos. Vamos comentar agora. Deixa eu voltar aqui. Pessoal, vocês vão ver muita pegadinha. Quem está aí na área de fazer concurso público, vocês vão ver muita pegadinha entre o ITCMD e o ITBI, tá? O ITBI é o Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis, apenas bens imóveis. E o ITCMD é para bens móveis ou imóveis. O ITCMD não pode ter onerosidade, ou seja, você está recebendo a título de doação ou de herança aquele determinado bem móvel ou imóvel. Já no ITBI, a diferença está que o ITBI é para bens imóveis e tem que ter onerosidade, você está ali comprando um bem imóvel. E a outra diferença é que o ITBI é de competência dos municípios e o ITCMD é dos estados, tá? E aí vamos falar sobre o ICMS também, que é de competência dos estados, e ele tem uma finalidade fiscal, ou seja, o negócio dele é arrecadar e encher os cofres públicos. Esse é o imposto mais importante dos estados, é o imposto que mais traz arrecadação para os estados, tá? As normas gerais quanto aos fatos geradores, quanto à base de cálculo e quanto aos contribuintes, elas não estão estampadas lá no Código Tributário Nacional, não, tá? Mas ela está estampada na Lei 87, lá de 1996, que também é conhecida como a Lei Candir, tá? Se quiser colocar no Google lá, Lei Candir, vocês já vão ver que é a lei do ICMS, tá? É uma lei nacional. Sua aplicação se desenvolverá nos seguintes fatos geradores: a prestação de serviços, a prestação de específicos serviços, como transporte e comunicação, bem como a circulação de mercadorias, tá? E a gente vai ver que tem uma pequena diferença do ISS, tá?
a questão da circulação de mercadoria, que vocês vão ver lá no ISS, eu vou contar para vocês as diferenças já já. E ainda falando de ICMS, também de competência dos estados, ainda também, né? Tributa-se o serviço de transporte em prestações onerosas por qualquer via para a locomoção de pessoas, bens, mercadorias ou valores de forma interestadual, ou seja, de um estado para outro, tá? Quando a gente fala assim de transporte de pessoas, a gente está falando aqui, por exemplo, de empresas de ônibus que fazem transporte de pessoas, tá? Aquele que ocorre entre os estados, ou intermunicipal, que é entre municípios do mesmo estado, ou seja, de Rondônia para o Mato Grosso ou de Porto Velho para Cacoal, por exemplo, tá? E aí nos transportes intramunicipais, que é dentro do próprio município, tá? Não vai incidir ICMS, mas sim o ISS, que é de competência municipal. Era essa a diferença. Vocês podem, gente, ser confundidos aí numas pegadinhas de concurso, aí quem está estudando para concurso, que vai estar falando que o ICMS, ele pode estar colocando aqui na redação dele, que ele pode ser de transporte intramunicipais, tá? E não é é intermunicipais, tá? Não confunda intermunicipal com intramunicipal. Intramunicipal vai ser ISS do município, intermunicipal ICMS do estado, tá? Fiquem atentos a essa pegadinha aí, tá? E ainda vamos continuar falando de impostos de competência dos estados. Nós temos aqui agora o IPVA, que é o Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotor. Está lá no artigo 155, inciso 3º da nossa Constituição Federal. Também é um tributo com finalidade fiscal, ou seja, ele é objetivo fazer arrecadação mesmo para manutenção do Estado, tá? O fato gerador desse imposto é a propriedade de veículo automotor, ou seja, você tem um carro, você vai pagar o IPVA. Você tem uma moto, você vai pagar o IPVA. E aí, tá? Olha só o detalhezinho que eu trouxe para vocês sobre um julgado do STF, do Supremo Tribunal Federal, que afastou a possibilidade de instituição do IPVA sobre veículos que não fossem terrestres, tá? Designando que aeronaves e embarcações estariam fora de seu campo de incidência. Então, é para carro e moto, basicamente, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho dos impostos municipais, tá? Temos o IPTU, temos o ITBI e temos o ISS. Vamos ver cada um deles? Vamos falar agora sobre o IPTU também, que acabei de falar, ele é de competência do município, se caracteriza como tributo preponderantemente fiscal, ou seja, o objetivo dele é arrecadar, aumentar o dinheirinho lá nos cofres públicos. E o fato gerador, tá? É possuir, ter a propriedade, ter o domínio útil ou a posse de bem imóvel. Por que a posse, gente? Porque vocês já viram várias pessoas que têm um imóvel, que na verdade ele não tem a propriedade, ele não tem a escritura pública do imóvel, ele tem apenas, por exemplo, um contrato particular de compra e venda. Aí o que ele faz? Ele vai lá na Secretaria de Fazenda Municipal, que as pessoas falam assim, ele vai lá na prefeitura, né? Ou seja, o contribuinte, ele se dirige lá na Secretaria de Fazenda Municipal e fala assim, eu comprei esse imóvel aqui, eu quero passar o IPTU para o meu nome. Aí a pessoa já passa o IPTU para o nome dela para poder garantir, ser mais um fato, ser mais uma prova de que ele é o legítimo possuidor daquele imóvel, né? Aí, por isso que fala assim, se caracteriza pela propriedade, ou seja, aquele imóvel que tem toda a escritura pública, já está registrado no cartório de imóveis, né? Ou domínio útil ou a posse, tá? De bem imóvel. Pessoa com contratinho particular de compra e venda, mesmo que ele não seja escriturado, ele consegue passar o IPTU para o nome dele. Tá? E aí, o fato gerador é ser possuidor desse imóvel. Eu possuo imóvel, então vou pagar o IPTU, tá? Ele é semelhante ao IPVA, porque a base de cálculo do IPTU também será considerada exceção à anterioridade nonagesimal, ou seja, não precisa esperar aqueles 90 dias. Quando tiver alguma alteração, alguma modificação dessa base de cálculo, não precisa esperar
passar os 90 dias. Basta esperar o 1º de janeiro do ano que vem, que ele já vai poder ser cobrado com aquele aumento, tá? Lembrando, já comentei numa aulinha com vocês aí, uma aulinha passada, que a gente está falando aqui de base de cálculo e não de alíquota, combinado? E ainda, vamos falar sobre o ITBI, tá? Que também é de competência dos municípios e também tem finalidade fiscal, é arrecadar dinheiro. O fato gerador, o que é? É quando o contribuinte pratica aquela ação de estar ali solicitando a transmissão entre intervivos, ou seja, entre vendedor e comprador, tá? Ou seja, por ato oneroso, tem que ter uma compra e venda ali, tem que ter dinheiro, né? Já lá no ICMS, lá no ITCMD, é de graça, o negócio não tem onerosidade, porque é uma transmissão por herança ou por doação. Aqui é uma compra, tá? Ato oneroso de bens imóveis, apenas bens imóveis por natureza ou acessão física. E de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como a cessão de direitos à sua aquisição. Então, vocês podem estar vendo esse fato gerador lá no artigo 156, no inciso 2º, tá, da nossa Constituição Federal. Lendo também o artigo 35 do Código Tributário Nacional. E agora, por fim, a gente vai conversar um pouquinho sobre o imposto sobre serviço, tá? Muitas vezes vocês vão ver apenas ISS no livro, ou vocês vão ver também ISS-QN, tá? E ele é de competência do município e também é um tributo com caráter de fiscalidade, tá? E aí nós temos uma norma geral desse imposto, que é a Lei Complementar 116 de 2003, tá? Tem essa lei que é a lei nacional que vai estar falando sobre como que vai funcionar essa questão do ISS. O fato gerador é a prestação de serviço de qualquer natureza, ressalvado transporte interestadual ou intermunicipal, que esse interestadual e intermunicipal é lá do ICMS, que é o Estado que vai estar fazendo essa arrecadação, e comunicação. Então, ressalvados o de transporte interestadual ou intermunicipal e comunicação, que ficam a cargo dos estados, tá? Aí a gente vai ter que ler lá o artigo 1º da Lei Complementar 116, mais o artigo 156, inciso 3º da Constituição Federal. Então, lembrando que intramunicipal, sim, pode ser cobrado ISS. Intermunicipal vai ser o ICMS do Estado. E aí, pessoal, a gente já, voltando aqui, falei dos impostos da União, falei dos impostos dos estados e falei dos impostos do município. Agora eu vou contar aqui para vocês na telinha, porque nem foi preciso preparar um slide para isso, que nós temos os impostos de competência do Distrito Federal. Ou seja, os impostos de competência do Distrito Federal são os mesmos dos estados e dos municípios, ok? Então, o Distrito Federal vai poder instituir, majorar, cobrar, arrecadar aqui do estado, o ITCMD, o IPVA e o ICMS. Aí ele vai também poder estar cobrando o IPTU, o ITBI e o ISS, ou seja, 3 do estado, 3 dos municípios, são 6 do Distrito Federal. Todos, o Distrito Federal, ele tem essa característica de estado e município. Quando vocês forem estudar direito administrativo, vocês vão ver algumas situações bem características do Distrito Federal. E aí vocês vão poder perceber que ele tem essas características. Portanto, ele cobra, institui, arrecada, aumenta, é de competência do Distrito Federal os mesmos impostos dos estados e os mesmos do município, certinho? Vamos agora dando continuidade aqui, eu vou falar para vocês agora sobre as taxas, tá? As taxas também, que é uma das espécies tributárias, tá, pessoal? Eu espero que vocês fiquem... deixa eu só dar um recadinho aqui agora que a gente vai falar da taxa. Eu espero que vocês não fiquem cansados, porque a gente vai falar numa aula só de 5 espécies tributárias. Eu estou fazendo aqui da forma mais objetiva possível para vocês. E aí a gente vai passar um pouquinho, geralmente nossas aulas são 30, 40 minutos, mas agora que a gente está entrando na segunda espécie tributária, mas é muito importante vocês saberem sobre as taxas e sobre as demais espécies. Então, não durma, fique ligadinho aí, que vocês vão descobrir nessa aula, uma única aula, que vai ser um pouquinho mais longa, sobre todas as espécies tributárias, tá?
Então vamos lá, vamos comigo aqui na tela para a gente não perder tempo e conseguir alcançar a nossa meta, tá? Olha só, as taxas, pessoal, nós podemos dizer que, afirmar que especificidade seria a capacidade de identificar quais serviços públicos estariam sendo prestados, ao passo que a divisibilidade seria a capacidade de identificar as pessoas que individualmente estariam usufruindo. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque a taxa, ela é um produto, ela é um serviço específico e divisível prestado pelo poder público. Ou seja, nós encontramos alguns fatos geradores nas taxas, tá? Que é o exercício regular do poder de polícia, não é o poder da polícia, tá? Isso aqui é de polícia, que são situações de cunho administrativo, a gente não pode confundir com a polícia civil, com a polícia militar, nem com a federal, que não é isso, tá? Ou a utilização efetiva ou potencial de serviço público, tá? Específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Aí eu estou contando para vocês que é específico porque pode identificar quais seriam os serviços que estariam sendo prestados com esses valores arrecadados com as taxas, e é divisível porque a gente consegue identificar quem é o contribuinte que vai ser beneficiado por esse serviço, tá? Então a taxa tem essas características que são bem diferentes dos impostos, porque os impostos eles não são vinculados, já as taxas são, tá? E aí o poder de polícia, ele consiste na necessidade de limitar as liberdades individuais em benefício da coletividade, tá? Por que eu estou falando isso? Um exemplo de poder de polícia é o poder de polícia de fiscalização, por exemplo, um fiscal da vigilância sanitária que vai no açougue e por exemplo, fala que determinado produto não está de forma correta e ele faz uma advertência, ou ele pode até mesmo lacrar aquele estabelecimento. Esse é um exemplo de poder de polícia, tá? E aí, a gente vai dando continuidade. Aí, eu vou querer contar para vocês que, para a legitimação da cobrança de taxa, os entes políticos, olha só, é um imposto de competência comum, tá? Porque tanto a União quanto os estados, o Distrito Federal e os municípios, eles podem estar cobrando taxas, tá? Devem realizar a contraprestação exigida pelo sistema jurídico, ou seja, o exercício do poder de polícia ou a prestação do serviço público específico e divisível, tá? Os serviços públicos, denominados UTI-5, porque são singulares, ou seja, não são UTI-universos, que é diferente. Lembra que eu falei que os impostos são UTI-universos? Aqui eles são singulares. São prestados apenas a parcela determinada da sociedade, não para todos, tá? Olha só, a taxa de serviço público sugere exatamente para incidir sobre contribuintes que estariam necessitando da máquina pública de forma específica e divisível, ressaltando a ideia de devolução dos valores gastos na realização de atividades apenas para eles prestados, tá? E aí, ou seja, por exemplo, olha um exemplo aqui de taxa. Eu preciso pagar uma taxa para tirar o meu passaporte, ou seja, eu vou pagar aquela taxa para o poder público. Onde é que eu tiro o meu passaporte? Geralmente a gente procura a Polícia Federal, né? Ou seja, eu pago uma taxa e aí eles me dão o meu passaporte. Eu pago minha taxa para poder tirar a minha carteira de habilitação. Ou seja, eles conseguem definir qual é o serviço e qual é o contribuinte que está sendo beneficiado, tá? Diferente do imposto, que no imposto eles vão colocar lá dinheiro na saúde, na educação, eles não conseguem determinar quem é o contribuinte que vai usufruir lá no postinho de saúde, o contribuinte que vai de fato procurar um atendimento médico. Então é por isso que a taxa é específica, ela consegue definir qual é o serviço e qual é o contribuinte. Já no imposto não, é para todo mundo o serviço que é prestado à sociedade, tá? Voltando aqui na tela. E aí a gente tem algumas ressalvas, algumas situações que é proibido ser cobrado mediante taxa. Vocês já viram lá na conta de luz de vocês, taxa de iluminação pública? Vocês vão falar assim, já, professora, tem taxa de iluminação pública. E aí eu digo para vocês, não tem mais, isso daí é antigamente. Antigamente existia taxa de iluminação pública e agora não existe mais, porque teve uma ação lá que foi julgada pelo STF, onde o STF disse que a iluminação pública não pode ser
paga mediante taxa, até porque eles não conseguem determinar quem é o contribuinte que vai ser beneficiado pelaquela iluminação pública. Qualquer pessoa pode passar ali naquela rua e ser beneficiado pelaquela iluminação, não consegue determinar quem é o contribuinte que vai ser beneficiado. É por isso que a iluminação pública já foi remunerada mediante taxa, paga mediante taxa. Hoje em dia não é mais, agora é contribuição de iluminação pública. Não pode cobrar taxa, mas aí passou a ser contribuição. A gente vai ver isso lá na frente nas contribuições especiais, tá? E também a taxa de limpeza pública das vias e logadouros públicos não pode ser também, porque se eles vão limpar a rua, todas as pessoas que estão passando por ali serão beneficiadas por esse serviço de limpeza pública. Portanto, não pode, porque não consegue especificar quem vai ser utilizado. Lembrando que vocês não podem confundir a taxa de limpeza pública com a taxa de recolhimento de lixo. A taxa de recolhimento de lixo, sim, é um serviço que a gente pode determinar quem é o contribuinte que vai ser beneficiado, tá? Independente, lembra que a taxa é a utilização efetiva ou potencial, um serviço posto à disposição do contribuinte. Pois é, independente de você colocar o lixo lá na sua lixeira, você vai pagar essa taxa de lixo, porque o poder público está botando o caminhão ali na rua para passar, para recolher o lixo, e se você não colocou lixo na sua lixeira, ele não tem culpa, o serviço está à sua disposição, tá? Então, vocês não confundam a taxa de limpeza pública das vias públicas com a taxa de recolhimento de resíduos sólidos, tá? Outra situação que não pode ser cobrada mediante taxa é a taxa de segurança pública. Outra situação, pavimentação de rua, a famosa taxa de tapa-buracos também não pode, porque a gente não consegue determinar quem é o contribuinte que vai ser beneficiado pelaquela rua, todo mundo vai passar ali, então também não pode. E a taxa de pedágio, tá, gente? A taxa de pedágio pode, tá? Só que ela pode quando ela é prestada diretamente pelo poder público. Quando ela não for prestada diretamente pelo poder público, não pode ser cobrado taxa de pedágio. Aí já vai passar a ser a tarifa de pedágio. Fiquem atentos, tá? Porque se não for o poder público, não pode cobrar taxa, porque tributo é algo que tem que ser instituído pela União, os estados, Distrito Federal e município. A partir do momento que o poder público faz a instituição, faz a concessão daquele serviço para uma empresa privada para estar fazendo ali a operacionalização daquele pedágio, aí já não pode mais, porque ele não é ente público. É uma empresa privada que está ali com o objetivo de oferir lucro, portanto, ali o pedágio não pode ser cobrado mediante taxa. A partir do momento que tem aquela concessão para uma empresa privada, passa a ser a tarifa de pedágio, tá? E ainda falando de taxas, o próprio elemento de destaque no estudo dessas taxas de serviços públicos atrela-se à possibilidade de cobrança pela prestação, pela efetiva prestação ou mera disponibilização. É aquilo que eu contei para vocês. Independente de você estar utilizando o serviço ali, por exemplo, de recolhimento de lixo ou não, você vai ter que pagar, porque o serviço está à disposição do contribuinte. Combinado? E agora a gente vai falar um pouquinho de mais uma espécie tributária, que são as contribuições de melhoria. A origem dela, olha só, origina-se da máxima de proibição ao enriquecimento sem causa, evitando que o particular experimente aumento patrimonial às custas de receita do poder público, tá? O acréscimo de riqueza alcançado pela valorização do imóvel em decorrência da obra pública desenvolverá o dever de ressarcimento aos cofres públicos, tá? Ou seja, a contribuição de melhoria, o exemplo mais comum que a gente vê aí são a produção de asfaltos. Você tem o seu imóvel e aí o poder público passa o asfalto naquele determinado local, e aí a sua casa fica super valorizada porque agora a rua tem asfalto. Então, decorrente da valorização do imóvel, tá? Aí você vai ter que fazer o pagamento dessa espécie tributária, que é a contribuição de melhoria. Qual o fato gerador? O fato gerador é a realização de obra pública que ocasionam valorização nos imóveis dos contribuintes, tá? Ou seja, se não tiver valorização, você não vai ter que pagar, tá? Porque tem muita obra que faz desvalorizar o imóvel, né? Dependendo do que vai acontecer ali, se tiver um viaduto, uma situação que começa a passar trem, começa a passar
muito barulho ali, acaba desvalorizando o imóvel, né? Ou seja, você só vai pagar a contribuição de melhoria se de fato ocorrer a valorização imobiliária. E aí, olha só um exemplo aqui, tá? Olha o exemplo como é que vai funcionar o cálculo aí do pagamento dessa contribuição de melhoria. Imaginemos determinado imóvel avaliado em R$200 mil, tá? Esse imóvel valia R$200 mil antes da realização da obra pública. Finalizada a atividade da respectiva administração pública, o imóvel sofreu valorização direta da obra, passando a valer R$220 mil. No exemplo, a base de cálculo da contribuição de melhoria seria enquadrada apenas no que valorizou, tá? O cálculo não vai ser feito em cima dos 220 não, porque ela já valia 200 antes da obra, aí ela passou a valer 220, então ele vai ser em cima dos R$20 mil, ou seja, do valor que valorizou o imóvel. Mas deve-se observar o limite total e o limite individual da valorização, tá? Por meio do limite total, o ente político, ou seja, no caso ali o município, o ente político realizador da obra não poderá arrecadar, a título de contribuição de melhoria, mais do que o que ele gastou no total, tá? Ele não pode querer ganhar lucro em cima disso, ele só pode querer tirar o que ele gastou. Em outras palavras, o limite total estabelece uma espécie de teto para a cobrança dessa contribuição, o qual corresponde a exatamente o montante gasto na realização da obra, tá? Ele não vai poder querer lucrar em cima disso. Já o limite individual, a cobrança da contribuição será realizada de forma proporcional à valorização de cada imóvel, à valorização que cada imóvel obteve individualmente. A proibição aqui ventilada atrela-se à administração pública, vedando a exigência dos mesmos valores desse tributo se os fatores individuais de valorização forem diferentes. Ou seja, se tem um imóvel que valorizou R$20 mil, a pessoa vai pagar ali, o contribuinte vai pagar, o cálculo vai ser em cima desses 20 mil. Se tem um imóvel que valorizou apenas 10 mil, o cálculo vai ser em cima desses 10 mil. Se tem um imóvel que valorizou 30 mil, o cálculo vai ser feito ali no limite individual de cada um, tá? Ele vai ter que observar o limite individual de cada um, o que cada um valorizou ali, cada imóvel foi valorizado, e também vai ter que considerar o limite total da obra, porque ele não pode querer ganhar mais do que o que ele gastou na realização daquele empreendimento, tá? Vamos falar agora de empréstimos compulsórios, tá? Os empréstimos compulsórios, eles têm previsão lá no artigo 148 da nossa Constituição Federal, tá? Lembrando que a União, tá vendo? É de competência exclusiva da União, percebam, os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria têm competência comum, enquanto os empréstimos compulsórios têm competência exclusiva da União, tá? Olha só, a União poderá, tá vendo? Poderá, ela não fala a palavra deve, ela fala a palavra pode, tá? Instituir os empréstimos compulsórios. Aí no inciso 1º, para atender as despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência. Aí no inciso 2, no caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional, observando o disposto no artigo 150, inciso 3º, a linha B. Lembra o que é esse artigo 150, a linha B? É aquele princípio da anterioridade, tá? A gente vai ver já que é uma exceção, tá? Por isso que ele fala, observando o disposto, que é uma exceção que o próprio texto constitucional já traz, tá? Aí ele fala no parágrafo único, ó, a aplicação dos recursos provenientes de empréstimo compulsório será vinculada à despesa que fundamentou a sua instituição. Ou seja, ele não vai poder pegar dinheiro para outra coisa que não seja despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública ou guerra ou investimento público de caráter urgente de relevante interesse nacional. Só tem essas possibilidades aqui de instituir empréstimos compulsórios. Para isso, não pode ter uma outra finalidade, tá? E o dinheiro que vai ser arrecadado tem que ser para isso, não pode ser para outra coisa. E já teve, gente, muita celeuma, assim, discussões doutrinárias, porque
quando fala que é empréstimo compulsório, ou seja, vocês vão ver daqui a pouquinho que é empréstimo, ou seja, porque em determinado momento o poder público tem que devolver esse dinheiro para o contribuinte, tá? Aí a doutrina vem e fica discutindo, mas se devolve, se é um empréstimo, não pode ser tributo, porque o tributo, quando a gente paga, ele vai para os cofres públicos e a gente não tem, o poder público não tem que devolver. Mas aí já foi sedimentada a corrente majoritária, entende sim que empréstimos compulsórios é sim uma espécie de tributo, mesmo que ele tenha que ser devolvido para o contribuinte no futuro, é caracterizado sim uma espécie tributária, tá? E aí a gente vai falar aqui um pouquinho, tá? Sobre calamidade pública, guerra externa ou sua iminência e investimento público, tá? E aqui são as 3 situações diferentes para a instituição de empréstimos compulsórios, tá? A calamidade pública, ela está relacionada a eventos de casos fortuitos ou de força maior, tá? Como enchentes, maremotos, terremotos, atrelados a imprevisíveis eventos naturais ou de atuação humana. Quando ele está falando de guerra externa ou sua iminência, está se referindo a conflitos bélicos na esfera internacional, tendo na União a nossa primeira fonte de proteção. Para essa autorização, não será necessário o efetivo início da guerra, bastando a sua iminência, tá? E investimento público. A autorização para a instituição nessa modalidade seria o caráter urgente e de relevante interesse nacional do investimento, tá? E vamos dando continuidade. Aqui eu trouxe uma situação sobre os empréstimos compulsórios, tá? Também se destacam as demais espécies tributárias pelo fato de serem devolvidos pela União, tá? Eles se diferenciam das demais espécies, como eu já comentei com você agora há pouco, que ele tem que ser devolvido para os contribuintes, tratando-se de mero empréstimo forçado, tá? Que não perde a natureza jurídica de tributo. Aí tá aqui, eu trouxe o gráficozinho lá do livro do Rafael Novaes, o empréstimos compulsórios, aqui no artigo 148, competência exclusiva da União. Aí ele só pode ser instituído mediante lei complementar, que tem um processo de elaboração mais dificultoso, né, no Congresso, diferente da lei ordinária, que exige menos quórum para sua aprovação. E aí está aqui, ó, quando se refere à guerra externa e calamidade pública, ele não precisa obedecer o princípio da anterioridade, nem anual e nem nonagesimal. Porque se tem guerra e calamidade pública, tem muita urgência, então ele precisa arrecadar esse dinheiro com a maior brevidade possível. E quando ele se refere a investimento público, aí sim, como ele quer fazer um investimento público, ele tem que respeitar tanto o princípio da anterioridade anual como da anterioridade nonagesimal, tá? Então fiquem atentos, tem até questão nesse sentido para vocês lá nas atividades de vocês. Eu não lembro se está na avaliação de exame final, se está na avaliação regular, mas foi cobrado para vocês a exceção em relação a esses princípios aqui que os empréstimos compulsórios devem respeitar ou não, tá? Fiquem atentos. Vamos falar agora de contribuições especiais. Olha só, já estamos caminhando para o final da nossa aula. Vamos falar agora sobre as contribuições especiais, tá? Elas surgem como espécies tributárias, as contribuições especiais surgem como espécies tributárias afetas a objetivos previamente determinados, tá? Seriam exações, ou seja, seriam cobranças instituídas com específicos propósitos de arrecadação para a manutenção e intervenção em áreas econômicas e sociais da população. Vou trazer aqui para vocês, já vocês vão ver que temos algumas subespécies, digamos assim, de contribuições especiais, tá? E elas, gente, elas são de competência da União, tá? Perceba, o próprio texto constitucional, ele fala, é de competência da União, tá lá no artigo 149 e também o artigo 149A, que foi inserido posteriormente esse 149A, tá? Nós temos as contribuições especiais sociais, tá? Dentro de contribuições especiais, nós temos as contribuições sociais, nós temos as CIDs, que são as contribuições de intervenção no domínio econômico, e temos também as contribuições corporativas. E também, após isso, entrou as contribuições de iluminação pública, tá? Vamos aqui, ó. Trouxe aqui um quadrinho para você, tá? As contribuições sociais são de competência da União. Já vai ter uma exceção em relação a essa
contribuições sociais previdenciárias que os estados e os municípios vão poder fazer em relação aos seus servidores, tá? Temos a CID, que é contribuição de intervenção no domínio econômico também, tá? As corporativas, também de competência da União, e a COSIP, que é a contribuição de competência dos municípios e do Distrito Federal. Por que Distrito Federal? Porque tudo que os municípios podem, o DF também pode. Tudo que os estados podem, o DF também pode. Então, está aqui no 149A, que é a COSIP, que é a contribuição para o custeio da iluminação pública, tá bom? Vamos dando continuidade. Aí, a regra geral de competência é da União, tá? Mas há exceções que atribuem entes diversos específicas contribuições, quais sejam, ó, aquilo que eu acabei de falar para você, ó, contribuição social previdenciária, ou seja, o regime previdenciário dos servidores públicos será custeado pelo respectivo ente a que ele estiver vinculado. Ou seja, quando se tratar dessa situação de contribuição social previdenciária, aí vai ter essa exceção, onde o Estado ou o município ou o Distrito Federal vai poder fazer em relação aos servidores que são vinculados a eles, tá? Olha só, aí tratando-se de servidores públicos federais, é uma questão muito lógica, né? Se os estados, os municípios e os DFs podem ter a competência para fazer a questão dessa contribuição em relação aos seus servidores públicos, que são custeados por eles, obviamente que a União vai fazer do dela, né? Então, já era de competência da União mesmo, então é uma exceção, onde pode ser que os estados, o município e o DF façam essa contribuição social previdenciária em relação aos seus servidores, e então a própria União também pode fazer dos seus servidores, tá? Então, tratando-se de servidores públicos federais, a União permanecerá realizando o recolhimento das contribuições sociais sobre os seus rendimentos, que está lá no artigo 40 da nossa Constituição Federal. E aí vamos falar um pouquinho da COSIP, que é a contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública, tá? Que ele entrou posteriormente lá no artigo 149 da nossa Constituição Federal. E aí, lá no artigo 6º da nossa Carta Magna, encontramos um rol não exaustivo de direitos sociais contemplados pelo ordenamento jurídico, tá? Não é exaustivo, ou seja, pode haver outras situações também que contemplem esses direitos sociais, tá? E aí tá lá o artigo 6º da Constituição Federal, que você pode estar fazendo a leitura. E aí eu conto para você que o financiamento dessas atividades sociais será realizado por meio de recursos próprios dos entes políticos, alcançados com receitas tributárias ou não. Entre as receitas tributárias, encontraremos as contribuições sociais. Então, as contribuições sociais também, elas farão o custeio lá dessas ações dos direitos sociais previstos lá no artigo 6º da nossa Constituição Federal. Agora a gente vai comentar um pouquinho sobre a COSIP, tá? COSIP, que é a contribuição lá de iluminação pública, que tem a finalidade predominantemente extrafiscal, tá? Porque a maior preocupação não será a arrecadação, e sim a proteção do elemento social e econômico. Tá? E a competência para a COSIP, ela é no caso dos municípios e também do Distrito Federal, já comentei com vocês. O permissível constitucional determina ainda que a arrecadação dessa contribuição será vinculada à manutenção desse serviço público de iluminação, não podendo ser utilizada para outro fim, tá? É igual às taxas, tá? O dinheiro que entra das taxas tem que ser utilizado para aquele serviço, da mesma forma que para a COSIP também, tá? Bem como a faculdade de sua cobrança ser realizada junto à conta de energia elétrica. Ou seja, os municípios podem colocar diretamente essa contribuição, essa COSIP, diretamente na conta de energia elétrica, tá? Antigamente tinha taxa de iluminação pública, não existe mais, porque nós sabemos que para taxa tem que ser um serviço específico e divisível, e não dava para fazer isso com relação à iluminação pública. Portanto, obviamente que os municípios, aqui em Rondônia, por exemplo, vem direto na conta de luz, a COSIP, tá? Quem quiser dar uma olhadinha, vocês vão ver lá, contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública. Vamos falar um pouquinho agora das contribuições corporativas também, que são uma das espécies das contribuições especiais, tá?
A essência consiste em munir receitas às entidades representativas de categorias profissionais e econômicas, tá? São necessárias para a constante busca das melhorias nas relações profissionais e fiscalização do exercício de suas próprias atividades, tá? Doutrinariamente, divide-se em duas modalidades de contribuições corporativas, que nós temos a contribuição sindical e a contribuição de anuidade. Essa contribuição de anuidade, para quem não sabe, é aquela que as autarquias, no caso, como por exemplo o CREA, que é o Conselho de Engenharia, ele cobra anuidade dos engenheiros, dos agrônomos. O CAL, por exemplo, que é o Conselho dos Arquitetos do Brasil, né? Arquitetos e urbanistas, né? Eles também cobram anuidade. Então, essa anuidadezinha que as categorias profissionais pagam, ela está se referindo a essa contribuição de anuidade, tá bom? E vamos falar sobre as contribuições de intervenção no domínio econômico, tá? Que são as CIDs, tá? Mais uma das espécies lá de contribuições especiais, tá? Ela é de competência exclusiva da União, tá? Somente a União pode utilizar esse mecanismo, tá? De intervenção na área econômica e social. Ou seja, ela tem um caráter de extrafiscalidade também, porque ela vai estar incentivando ou reprimindo alguns setores importantes para a política nacional por meio de instrumentos de regulação e fiscalização tributárias, tá? Entre as específicas contribuições interventivas existentes, destaca-se a CID Combustíveis, tá? Que é a contribuição de intervenção no domínio econômico combustíveis, cuja instituição depende de pontual manobra constitucional. Na verdade, a instituição, ela dependeu de uma pontual manobra constitucional, tá? Tem uma situaçãozinha que aconteceu, mas eu nem vou entrar nesses detalhes com vocês, até por conta do tempo e por conta da nossa objetividade aqui desse conteúdo, que é necessário dentro de um curso de gestão pública, ok? E aí aqui eu trago para vocês as referências desse conteúdo. Vocês precisam necessariamente estar com o nosso Código Tributário Nacional. Precisam ler a Constituição Federal também, que é importante ler esse livro do Rafael Novaes, que foi utilizado para a produção desse material. E eu espero que vocês tenham, de fato, entendido que nós temos 5 espécies tributárias, tá? Os impostos, as taxas, as contribuições de melhorias, contribuições especiais e os empréstimos compulsórios. Dos impostos, vocês já viram que temos os impostos da União, dos Estados, dos municípios, do Distrito Federal. Nós temos alguns que são de competência comum, tanto da União, dos Estados, DF, município, e outros que são de competência exclusiva da União, como, por exemplo, os empréstimos compulsórios, tá? Então, temos também as contribuições especiais, que dentro delas temos outras espéciezinhas lá, que vocês já viram que tem as CIDs, tem as contribuições corporativas, as contribuições sociais, e dentro delas tem algumas ramificações, tá? Foi um estudo bem objetivo aqui, vocês viram que a nossa aula se estendeu um pouquinho, foi bem objetivo porque o assunto realmente é longo e ele precisa muito que vocês façam a complementação com a leitura lá do livro do Rafael Novaes, que é a minha indicação para esse conteúdo de hoje. Combinado? Então a gente vai parando por aqui e logo mais nós teremos a nossa web aula número 5, vamos falar sobre responsabilidade tributária. Até mais, um forte abraço. Educação à distância, mudando realidades.